Como os irmãos nos têm acompanhado ao longo deste tempo, temos estado a estudar a carta aos Colossenses. E estamos neste momento no capítulo 4 e versículo 3. E eu vou ler então. Eu não sei se está a fazer feedback. Não? Eu aqui estou a ouvir qualquer coisa. Mas vamos dar então início. Vais começar a gravar, Dário? Já está. Desde já um abraço muito forte àqueles irmãos que nos seguem ao longo deste tempo. Claro que não paramos, mas agora é diferente, agora é presencial e é motivo de nós darmos graças ao longo deste tempo. Este ministério também tem sido muito importante, que é o estudo da palavra, e agora mais do que nunca que o Senhor assim nos ajuda a sermos sábios e a saber nos dirigirmos com sabedoria e inteligência espiritual este estudo que temos vindo ao longo deste tempo. Então vamos ler o capítulo 4 da carta aos Colossenses, e eu vou ler. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta. Colossenses. Tu começaste no... Pois, peço perdão, comecei no 2. Vou repetir. Versículo 1. Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade aos vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como convém falar. Andai com sabedoria com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Tíquico, irmão, amado e fiel ministro e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console os vossos corações. Juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos, eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamento, se ele for ter convosco, recebei-o. E Jesus, chamado justo, os quais são da circuncisão, são estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus, e para mim tem sido consolação. Saúda-vos Epáfras, que é vosso servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus, pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e pelos que estão em Hierápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, Demas. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia, e a Ninfa, e a igreja que está em sua casa. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses. E a que veio da Laodiceia, lede-a vós também. E dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Saudação de meu punho, de Paulo, lembrai-vos das minhas orações, a graça seja convosco. Amém. E foi a leitura da palavra de Deus. Vamos então ouvir o nosso irmão Alberto Veríssimo. Graças a Deus por sua palavra. E é muito importante este momento de estudo da palavra de Deus, para que assim possamos nos exortar e encorajar uns aos outros. Colossenses capítulo 4, no verso 3. Orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. Falar sobre o mistério de Cristo é um assunto que, para mim, é muito excitante, é muito vibrante e abre
A visão dá entendimento sobre a nossa situação de momento e principalmente a nossa posição diante de Deus, através da sua graça. Mas quando falamos da graça, quando o apóstolo Paulo menciona neste verso, e como já temos dito nos últimos estudos, o que é pregar, falar sobre a pregação do mistério de Cristo, ensinar sobre esta verdade? Para isso nós precisamos entender no que consiste, então, o mistério. Nós sabemos algumas passagens que estamos destacando e que precisa ser anotada para visualizarmos melhor. O mistério a que Paulo se refere era um segredo. Romanos 16, 25, uma passagem para ser decorada. Mas esteve escondido este segredo, conforme Efésios 3, já no verso 9. Desde todos os séculos, em todas as gerações. Colossenses 1, 26. E que não foi manifesto aos filhos dos homens noutros tempos, noutros séculos. Efésios capítulo 3, no verso 5. Quando queremos destacar a importância desta mensagem, precisamos olhar para Efésios capítulo 3, e o verso 8 diz das riquezas incompreensíveis de Cristo. A palavra no original são o incompreensível. É claro que dá para compreender muitas coisas. Este incompreensível é intraçáveis, querendo nos ensinar assim, que estas verdades de Cristo são intraçáveis na antiga dispensação, nas profecias do Antigo Testamento e principalmente do Novo Testamento, dos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Aqui uma verdade que precisa ser bem compreendida. No discurso de Estevão, o diácono, em Atos 7, no verso 56, chama a atenção do momento crucial da vida de Estevão, já em agonia, onde ele vê os céus abertos e o Filho do Homem em pé. Que cena é esta que o texto diz que o Filho do Homem está em pé? Quando as Escrituras mostram, muitas vezes, o Filho de Deus sentado à direita de Deus. Ele está sentado ou ele está de pé? Na verdade, o que nós vamos entender é que neste momento, o julgamento, a ira de Deus estava prestes a ser derramada para judeus e gentios, para a humanidade. Mas, no momento de amor profundo de Deus, a revelação do mistério, o Senhor suspende este julgamento, esta ira, por ora, para introduzir este segredo, que é a sua bendita graça. E agora, para que todos possam ser salvos, há uma única oportunidade gloriosa, apenas crer naquilo que o Senhor Jesus fez por nós lá na cruz do Calvário. Isto é graça. Não há necessidade de obras, não há necessidade de rituais, rezas, sacrifícios, legalismo. Graça bendita. Esta verdade, esta notícia maravilhosa, nós encontramos em Romanos 16, 25, onde Paulo fala que esta mensagem ele denomina como o meu evangelho. Veja que Paulo é o único que diz o meu evangelho. Porque ele recebe do Cristo ressurreto já na glória estas mensagens, esta revelação da graça de Deus. É importante vermos nas cartas de Paulo como ele apresenta o Senhor Jesus. E vamos contrastar com os evangelhos e os primeiros capítulos de Atos, como é anunciado o Senhor Jesus. E aí sim nós vamos compreender a profundidade e a maravilha desta graça maravilhosa, que é o mistério de Deus. Nós entendemos em segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 16, é importante saber que, ainda que também tenhamos conhecido Cristo, segundo a carne, contudo agora,
já não o conhecemos desta maneira, deste modo. Este Jesus que andou em carne com os discípulos lá na Galileia, para cima e para baixo em Jerusalém, já não era o mesmo. Agora glorificado. E a sua mensagem vai além. Pregar conforme a revelação do mistério que Paulo pede aqui em Colossenses 4:3, para que Deus abra a palavra, dá a oportunidade de apresentar o mistério. Esta revelação é saber que Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou para nos dar vida. Isso conforme, segundo as Escrituras, 1 Coríntios 15, verso 1 a 4, ou mesmo 1 Coríntios 11, no verso 26. Veja, por exemplo, a importância desta mensagem. Quando Pedro caminhou com Jesus por 3 anos, aprendendo, ensinando e anunciando a chegada do reino, ele não admitia e não queria aceitar que o Messias, o Cristo, deveria morrer e ir à cruz. Isso está registrado em Lucas 18, 31 a 34, ou mesmo Mateus 16 a 21 e 22. Pedro não aceitava esta ideia, não tinha essa concepção. Porém, Paulo prega diferente. A revelação do mistério apresentado por Paulo, ele diz que ele tem alegria, gozo, prazer. Em Gálatas, no capítulo 6, o verso 14, longe esteja de me gloriar, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. A alegria do apóstolo Paulo saber que o Senhor tinha o substituído lá naquela cruz e o seu pecado foi pago pelo Senhor. E ele só queria se gloriar naquela bendita cruz. Já Pedro ainda estava na dispensação da lei, no evangelho do reino, que fora suspenso. E ele diz em Atos 2, no verso 22 até o 38, podemos destacar algumas coisas para compreender a visão e entendimento do apóstolo Pedro. Varões israelitas, escutai estas palavras, sabei, pois, com certeza toda a casa de Israel, que este Jesus a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Que faremos, irmãos? A resposta de Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados. As exigências do Evangelho do Reino eram bem diferentes do Evangelho da Graça, do mistério da graça, agora revelado ao apóstolo Paulo. Pedro, ele prega a cruz com tristeza, com choro, com lágrimas. Paulo é diferente, ele prega como boa notícia, como salvação, como alegria, como graça bendita. E isso nós podemos observar estudando as cartas do apóstolo Paulo. Veja mais ainda, para que hoje recebamos cada vez mais as coisas de Deus, tudo que pedir o nome do Senhor Jesus, conforme Mateus 21, verso 22, tudo que pedires em meu nome. Mas o Evangelho da Graça, em Efésios, no capítulo 3, no verso 20, diz: muito mais abundantemente daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o poder de Deus que opera em nossas vidas. O Evangelho, ele excede, ele vai além. A graça, ela é extraordinária. Mais ainda, nós vamos entender, quando chegar no livro de Apocalipse, que nos primeiros versículos do primeiro capítulo já revela e mostra que é um livro de profecia, portanto não faz parte do mistério da graça, do mistério revelado a Paulo. E lá nós encontramos sempre a frase, ao que vencer. Nós encontramos em Apocalipse 2:7, 17, 26, 3, 21. Mas o apóstolo Paulo, em Romanos 8, ele exalta e diz: somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Quantas diferenças podemos extrair dos evangelhos para o mistério da graça, e assim possamos viver nesta bendita esperança e vibrarmos juntos com entusiasmo
ensinando e admoestando uns aos outros. Veja você o exemplo de Lucas capítulo 18, no verso 18, o jovem rico, o Senhor Jesus, o amou e fez uma pequena observação a ele: vai, vende tudo que tens. Era um jovem rico. E depois vem e me segue. Distribua aos pobres. Não era opcional, não era excepcional, mas era a exigência do Evangelho do Reino. Tanto que no capítulo 18 de Lucas, versículos seguintes, no 28 em diante, nós vamos ver Pedro também dizendo e reivindicando: mas Senhor, nós também deixamos tudo para te seguir. Hoje, com o Evangelho da Graça, não precisamos tirar os despojos, desvaziar os bolsos. Não, nós precisamos crer naquilo que Cristo fez lá na cruz do Calvário por nós e que está revelado agora nas cartas do apóstolo Paulo. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe. Amém. Eu só queria partilhar convosco um breve e simples pensamento, mas que tem a ver neste versículo 13, mas mais virado para a questão da oração. Certamente, e nunca é demais frisarmos este aspecto e esta importância de quão importante é a oração. Não podemos deixar de frisar isto, porque infelizmente tem sido algo que tem sido desprezado pela Igreja. E isso é visível em todos os cultos de oração. A assistência é sempre muito fraca. E por isso é revelador da importância que a Igreja dá à oração. E por isso não podemos deixar de falar disto, não podemos deixar de falar do valor e do poder da oração. E do poder do Senhor da oração, daquele a quem de facto nós oramos. E o que eu gostava aqui de destacar é quando o apóstolo diz: orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra. O apóstolo está a pedir as orações. Está a pedir para que a Igreja, neste caso que se reunia em Colossos, que ela orasse por ele, orasse por aqueles que estavam com ele, mas para que fosse aberta uma porta para pregar o Evangelho. É muito frequente, é constante, e eu próprio também o faço, nós pedirmos para orarem por nós. Orarem porque vou fazer um exame médico, orarem porque vou entrar para a universidade, porque vou fazer um teste, porque vou fazer isto ou aquilo. Ou seja, concentrarmos a oração em nós. E pedirmos que orem de facto por nós. Portanto, colocando a importância de facto em nós. E muito raramente, se houve alguém pedir e dizer: orem para que o Senhor me abra uma porta para eu falar à minha família. Orem para que o Senhor me abra uma porta para que eu fale aos meus colegas no trabalho. Orem para que o Senhor me abra uma porta para que eu possa pregar o Evangelho noutro lugar, seja onde for. Portanto, a preocupação do apóstolo Paulo não era nele. Não tinha a ver com as suas necessidades. E se havia alguém que tinha necessidades, era ele. Se alguém que padecia e sofria, era ele. Mas a sua preocupação não era com ele. A sua preocupação era com os outros. Era com a mensagem que ele tinha, a importância da mensagem para os outros. A importância que os outros tivessem conhecimento e entendimento claro desta mensagem e o efeito que ela iria causar na vida de cada um. Portanto, era aí que estava o foco do apóstolo, era de facto nos outros.
e para que o Senhor abrisse de facto uma porta para que o Evangelho fosse pregado, para que o Evangelho, que era o Evangelho da graça de Deus, que era um mistério, ele deixasse de facto de ser um mistério para toda a gente, mas fosse realmente do conhecimento de todos, do quão importante era esta palavra de Deus, o plano de Deus para a salvação, ou seja, o Evangelho da graça de Deus. E, portanto, irmãos, esse é que era o seu foco, esse é que era, de facto, a sua atenção, pensando nos outros e no efeito que a palavra de Deus ia causar nos outros. E, infelizmente, irmãos, maior parte de nós, o nosso pensamento está limitado a nós, a pensar nas nossas necessidades, na nossa vida profissional, na nossa vida, na nossa saúde, tudo quanto diz respeito à nossa vida pessoal, e pouco nos lembramos dos outros, da necessidade que há em pregar o Evangelho aos outros. E de facto, irmãos, quem ora desta forma é alguém que se lembra de facto dos outros. E por isso pedo ao Senhor que abra uma porta para pregar o Evangelho. Irmãos, que de facto aconteça com cada um de nós, a nossa preocupação, a nossa oração seja no sentido, Senhor, abre-me uma porta. Quantos de nós temos familiares que ainda estão perdidos? E por vezes nós dizemos, não sei como é que hei de falar, não sei. Então, pede ao Senhor que abra uma porta. Abra para que possas falar, para que possas anunciar o Evangelho da graça de Deus, a salvação que há de facto em Cristo Jesus. E podemos ter a certeza, irmãos, uma porta que o Senhor abra, jamais ninguém poderá fechar. E temos esse exemplo quando, no dilúvio, quem é que fechou a porta da arca? Não foi Noé. Se tivesse sido Noé, a porta teria sido aberta novamente. Foi o Senhor que fechou a porta. E aquela porta jamais alguém poderia fechar. Assim, as portas que o Senhor abre, jamais alguém poderá fechar. Também as portas que o Senhor fecha, jamais alguém as poderá abrir. E por vezes nós insistimos em abri-las, mas não são as portas do Senhor. Portanto, irmãos, eu queria chamar, como foi chamada a minha atenção, a chamada a atenção de cada um de nós, que oremos no sentido de, Senhor, abre uma porta para que eu possa pregar o Evangelho. Isso é a atitude de alguém que pensa nos outros, pensa na salvação dos outros. A porta da arca fechou-se e todos se perderam. A porta da graça, ela pode se fechar de um momento para o outro. E quantos há? Quantos familiares nossos se perderão? Portanto, que o Senhor nos ajude a termos esta atitude e esta oração. Senhor, abre uma porta para que eu possa pregar o Evangelho. Amém. Tive que pôr alguns pontos de lado, porque o nosso irmão Zé de Carvalho falou precisamente, tocou aqui em alguns assuntos, mas eu queria mais uma vez falar acerca da oração também, como o nosso irmão Zé de Carvalho frisou e muito bem. Eu dou graças a Deus porque o apóstolo Paulo aqui, até nisto, é um privilégio para nós ouvirmos a palavra de Deus e de como estes filhos amados, um exemplo de humildade. Ou seja, ele pede para que aqueles irmãos orassem por eles, pelo apóstolo Paulo, por ele próprio e pelos seus cooperadores. Hoje em dia, pelo menos aconteceu comigo quando eu me converti, um dos meus grandes erros e uma das mentiras que eu acreditava. Porquê? Porque ao longo da minha vida já tinha ouvido falar da palavra de Deus e alguns sítios que eu frequentava, eu costumava ver, e erradamente, e é um testemunho terrível e péssimo, quando responsáveis e líderes que têm a responsabilidade de pregar a palavra, os irmãos vêm ter que, irmão, ore por mim, por esta necessidade, porque a sua oração tem muito poder, e porque isto e porque aquilo, como se quem vem para aqui
e prega a palavra e a oração tivesse mais peso do que aquele irmão que simplesmente chega ao domingo ou vem à quarta-feira ouvir a palavra de Deus e senta-se no seu silêncio e só o Senhor sabe de facto a sinceridade do seu coração, que muitas das vezes são irmãos mais sinceros e mais devotos do que propriamente aqueles que vêm aqui pregar, e é um erro terrível. E o apóstolo Paulo está aqui a mostrar que de facto havia uma necessidade também daqueles irmãos orassem por ele e como o nosso irmão Zé de Carvalho frisou e frisou muito bem, ele não pediu para que eles orassem pelas suas enfermidades ou pela situação dele que estava e que era uma situação que não era fácil, ele estava preso, onde havia necessidade de oração certamente direcionada nesse sentido, mas ele não pede oração nesse sentido, o nosso irmão Zé de Carvalho já falou nisso, mas ele fala acerca daquilo que lhe era mais e que lhe ia na alma, que era de facto pregar a palavra e para que se abrissem portas. Eu não vou falar acerca disso, mas só queria tocar aqui em alguns pontos. Em Colossenses, no capítulo 1, nós vemos aqui o apóstolo Paulo, de facto, a mostrar-nos a nós de como é que de facto tem que ser o modelo de oração. Ele, quando pede aqui a estes irmãos que orassem por ele e pelos seus cooperadores, era neste sentido que ele pedia a oração. Em Colossenses, no capítulo 1, nós vemos no versículo 3 o apóstolo Paulo dar graças a Deus pelo Senhor Jesus Cristo. Irmãos, e as nossas orações, que elas possam estar inundadas de ação de graças, para que nós possamos agradecer ao nosso Deus por aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. Irmãos, nada disto seria possível estarmos aqui esta noite. Nada faria sentido se o nosso Senhor Jesus Cristo não tivesse feito a maior obra de todos os tempos, que era fazer com que a nossa ligação com Deus, aquilo que de mais precioso o homem quebrou, voltasse outra vez de uma maneira fervorosa a podermos ter esta ligação com o nosso Deus. E foi através do Senhor Jesus Cristo. E vemos o apóstolo Paulo aqui, primeiro dar graças a Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo. A seguir, nós vemos no mesmo capítulo o apóstolo Paulo dar graças a Deus por aqueles irmãos, pela fé que aqueles irmãos tinham. Irmãos, às vezes a nossa tendência é orarmos, e não está errado, não está errado nós orarmos por aqueles que não estão bem, mas é muito importante, irmãos, orarmos por aqueles que estão bem. É muito importante orarmos por aqueles que lideram. O apóstolo Paulo pedia as orações a estes irmãos por aqueles que lideravam, por aqueles que estavam na linha da frente. É importante. Geralmente a nossa tendência é pensarmos, aquele irmão está bem. Vejam lá, olha, como é que ele fala da palavra de Deus, como ele ora. Irmãos, não se sabe o que vai na alma, não se sabe das lutas. É importante nós orarmos por aqueles que aparentemente estão na linha da frente, mas que têm tribulações, têm lutas tremendas. E nós vemos que o Senhor Jesus Cristo, enquanto aqui esteve com os discípulos, quantas lutas não passaram por aqueles homens. Quantas tribulações! É necessário isso, irmãos. E vemos aqui o apóstolo Paulo orar por estes crentes, pela fé que eles tinham no Senhor Jesus Cristo, no versículo 4. A seguir, nós vemos o apóstolo Paulo orar e agradecer ao nosso Deus pelas promessas divinas. E nós vemos no versículo 5, o apóstolo Paulo dizer isto: por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já tendes antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. E vemos no versículo 12, dando graças ao Pai, que nos fez idóneos para participar da herança dos santos na luz. Depois, logo a seguir, ele diz: o qual nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Vemos o apóstolo Paulo aqui dar graças a Deus por, de facto, pelas promessas divinas, pelas promessas que o Senhor Jesus Cristo tem para o seu corpo, igreja, corpo de Cristo. É importante nós orarmos com inteligência. E o mesmo apóstolo Paulo, logo a seguir, ele também ora para que, de facto, e nós podemos ler aqui no versículo 9, quando ele diz assim: por esta razão nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em sabedoria e inteligência espiritual. Vejam aqui o pedido que ele faz. Ele ora para que aqueles irmãos estivessem cheios de sabedoria, de ciência, de conhecimento e de inteligência espiritual. Irmãos, estas orações que o apóstolo Paulo faz
é para que nós estejamos cheios do conhecimento. Do conhecimento de quê? Do conhecimento da vida uns dos outros? Do conhecimento daquilo que se passa todos os dias na televisão, na comunicação social ou nas redes sociais? Não. Do conhecimento da Palavra de Deus. E do conhecimento da Palavra de Deus em relação ao Evangelho da Graça. O Evangelho da Graça é este mistério que foi dado ao apóstolo Paulo, a revelação ao apóstolo Paulo, e que dá crescimento à Igreja. Irmãos, não há outra forma de nós crescermos como Igreja senão através deste conhecimento, do Evangelho da Graça. Não nos adianta, para que é que nós vamos fazer uma oração com base naquilo que a nação de Israel orava, que era um plano, um programa completamente diferente dos dias de hoje, então não faz sentido nenhum eu orar para que o meu filho seja batizado, ou para que orar para que a minha família aceite o batismo, por exemplo. Estou a dar só um exemplo, porque o batismo já não faz parte desta dispensação. Então nós temos que orar com inteligência, e nós temos que orar com sabedoria. E é isto que o apóstolo Paulo fala aqui nesta carta aos Colossenses, principalmente no capítulo 1, e dá-nos o modelo. Então, no capítulo 4 e no versículo 3, que nós estamos agora aqui a estudar, nós vemos o apóstolo Paulo pedir as orações a estes irmãos. E certamente que é essa a angústia do apóstolo Paulo, que possa agir com sabedoria e com conhecimento. E ele pede as orações, porque ele precisa. E todos nós precisamos de orar uns pelos outros. Agora, que não tenhamos ilusões, irmãos. A oração do Zé não tem mais peso nem que a minha, nem que a de ninguém, nem a minha tem mais peso, nada disso. O Senhor não faz exceção de pessoas. E o Senhor ouve a todos. Agora, temos que ter a sabedoria de, quando nos dirigimos ao Senhor, que possamos nos dirigir com inteligência e com sabedoria e orarmos. Porque é que às vezes algum irmão vem ter connosco ou alguém do nosso meio diz: olha, irmão, estou a passar por esta necessidade, isto, por favor, ore. Para que possamos orar mais inteligentemente. De que é que me adianta orar por um irmão que eu sinto que não está bem e orar por uma coisa que não faz sentido? Então, é este sentimento do apóstolo Paulo. Que o Senhor nos ajude, irmãos, e que possamos orar com inteligência espiritual. Que o Senhor nos possa iluminar e nos dar essa graça. Graças a Deus. Voltamos ao estudo bíblico presencial, como foi dito no princípio, exceto o irmão Alberto, porque o irmão Alberto grava de São Paulo, no Brasil, para nós podermos aqui ouvir, e vocês também que vão ver a gravação e também poderem ouvir. Mas é com alegria que estamos de volta ao estudo bíblico presencial, e eu gostaria de mandar, como sempre faço, sempre que tenho gravado no estudo bíblico, um grande abraço para todos vós e pedir-vos já agora, como nós ouvimos ainda agora nestas intervenções, que oreis por nós, porque nós precisamos muito, mais do que aquilo que vocês imaginam, das vossas orações. Curiosamente, aquilo que eu vou dizer vai de certa maneira complementar aquilo que nós ouvimos da parte do nosso irmão José Carvalho e do nosso irmão Nando. Se eu tivesse que dar um título àquilo que eu vou dizer, seria: a melhor oração, tomem bem atenção, a oração mais bem feita, a melhor oração, poderá ter o resultado mais improvável que vocês imaginam. E o que é que eu quero dizer com isso? Orando também juntamente por vós, diz o nosso versículo 3, para que Deus nos abra a porta da palavra a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. Eu não posso deixar de destacar aqui neste versículo dois aspectos importantíssimos sobre o que Deus nos quer ensinar acerca da oração na atual dispensação da graça de Deus. E daí, isto vai também ligar àquilo que o irmão Alberto disse. Nós precisamos de conhecer dois aspectos importantíssimos que o apóstolo aqui refere e que eu quero destacar, que nos querem ensinar, estes dois aspectos, aquilo que ele quer ensinar, acerca da oração nesta dispensação da graça de Deus. Primeiro, a primeira coisa o primeiro aspecto que eu quero aqui destacar é que o teor das nossas orações, e tomem bem atenção a isto, de alguma forma já foi aqui aflorado, mas eu vou vincar. O teor das nossas orações deve ser fundamentalmente espiritual e não material nem físico. Ouviram bem? Isto foi latente naquilo que ouvimos ainda há pouco. Mas fundamentalmente o teor das nossas orações, é isto que aprendemos na dispensação da graça,
deve ser fundamentalmente espiritual e não físico nem material. E sublinho espiritual. Isto não quer dizer que não possamos e não devamos orar por questões materiais e por questões físicas. Não é isso que eu disse. O que eu estou a dizer é que, fundamentalmente, o motivo das nossas orações deve ser espiritual e não material nem físico, ainda que possamos e devamos orar também pela parte material e pela parte física. Bem, o que aqui aprendemos é que devemos ser corretamente proporcionais nas nossas orações. E se nós fôssemos medir a proporcionalidade do conteúdo das orações dos crentes, iríamos ver que o peso é muito maior nas orações pela parte física e material do que pela parte espiritual. Aliás, isto é latente naquilo que já ouvimos ainda há pouco e que eu vou aqui sublinhar. Tantas vezes se vê as pessoas orarem por questões de natureza física. Tantas vezes se vê pessoas a orarem por questões de natureza de saúde, por bens materiais, entre outras coisas. E pouco ou nada que contemple a dimensão espiritual nas suas orações. A dimensão que vemos Paulo dar e que eu já vou aqui sublinhar. Analisemos as orações que o apóstolo Paulo faz. O Nando, ainda há pouco, citou alguns exemplos nesta mesma carta, ok? Analisemos bem as orações que ele faz. Elas estão registadas. É para nós vermos porque é que ele ora. E vamos notar o peso que a parte espiritual tem esmagador sobre o resto. É arrasador. E eu quero que vocês notem o seguinte. Nós não precisamos de sair desta carta, como eu já disse e que o Nando teve a ocasião de mostrar, para aprendermos com ele qual deve ser o teor das nossas orações. No capítulo 1, que o Nando já citou há pouco, eu vou ler e só vou sublinhar, ok? Para vocês verem como é que ele ora. Olhem para esta oração. Por esta razão nós também, versículo 9 até 14, por esta razão nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós. Agora tomem atenção, e de pedir o quê? Que sejais cheios do conhecimento da sua vontade. Isto não é material nem físico. Isto é espiritual. Em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Para que possais andar dignamente diante do Senhor. Nós temos que orar uns pelos outros para que o Senhor nos ajude a saber andar neste mundo de uma forma digna dele. Agradando-lhe em tudo, fortificando-o em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados ou fortalecidos em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade. Nós precisamos destas virtudes espirituais, elas são muito densas. Eu, claro que não vou estar a explicar isto que está aqui. Já estudamos até esta passagem. É isto, diz o apóstolo, tomem bem atenção, são estas coisas pelas quais ele está a orar, e reparem bem no teor, é isto que nos dá gozo. Tomem atenção. Afinal, todos nós queremos ter gozo, não é? Eu penso que toda a gente quer ter gozo. Quem é que não quer ter gozo? O que muita gente não sabe é como é que se tem gozo. Gozo a sério. E aquilo que nos dá gozo é isto. Não nos devemos deixar enganar, pois tantas vezes andamos a orar por coisas que realmente não satisfazem, que realmente não alegram, que realmente não trazem este gozo de qual ele fala. E assim ficamos privados de um gozo superlativo, único, que Deus nos quer dar e que nós não temos, porque ignoramos. Portanto, e ele diz, porque não sei se repararam que o versículo 11 termina assim: corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, notem, com gozo. Okay? E depois ele diz no versículo 12, dando graças ao Pai, que nos fez idóneos para participar da herança dos santos na luz. Tudo espiritual. O qual nos tirou da potestade das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. E não há gratidão, não há ação de graças que a gente possa dar, como já ouvimos, que seja suficiente perante a dimensão daquilo que ele fez por nós. Mas se nós fizermos uma visita rápida, assim rápida, se fizermos uma visita rápida às orações do apóstolo Paulo nas suas epístolas, nós vamos vê-lo orar por, passo a citar, conhecimento de Deus
e por espírito de sabedoria e revelação, Efésios 1:17. Temos lá uma outra oração no capítulo 1 de Efésios. Por entendimento, versículo 18. Por compreensão espiritual, versículos 19 e 20. Por compreensão do triunfo de Cristo. Versículo 21. Nós precisamos muito de compreender o que é o triunfo de Cristo. Porque nós às vezes andamos aqui que parecemos os derrotados. Porque não sabemos o que é o triunfo de Cristo. Não tenho tempo para explicar isso. Mas olhem para o capítulo 1 da carta aos Efésios, com atenção. Por força ou poder interior, capítulo 3, versículo 14, outra oração no capítulo 3. Ele pede por força interior e por poder. Ok? Para que Cristo seja central na vida do crente. Nós temos que orar para que Cristo seja central e não seja periférico. Cristo não pode ser um apêndice. Cristo tem que ser o fundamento. Ele tem que estar diante dos nossos olhos mais do que todas as coisas e acima de todas as coisas. Deve ser central. E ele ora por isso aqui no capítulo 3 da carta aos Efésios. Pela compreensão do amor de Deus, no mesmo capítulo. Por amor discernidor em Filipenses capítulo 1, versículos 8 a 10, perdão. Por frutos de justiça, Filipenses 1:11. Por andar digno, Colossenses 1, 9 e 10, como já vimos. Por amor fraternal, em 1 Tessalonicenses capítulo 3. E duas vezes em 3, 11 a 13 e depois no versículo 5 nós vemos que ele ora por amor fraternal e por santificação, para sermos dignos da sua chamada, cumprindo todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder. Vemos isso na segunda carta aos Tessalonicenses. Por consolação e conforto, que tantas vezes precisamos de ser consolados. Olhem, vou-vos dizer uma coisa. Jó um dia virou-se para os 3 amigos dele e disse: vocês são consoladores molestos. Nós também temos muitos consoladores molestos. Mas aqui temos uma consolação perfeita. E nós desprezamos-la. E temos que orar para que o Senhor nos dê essa consolação única, admirável, que não há nenhum consolador humano que se possa bater por isto. Consolação, conforto, em palavra e obra, segundo aos Tessalonicenses capítulo 2, versículos 16 e 17, por paciência, segundo aos Tessalonicenses 3:5, e depois nós vemos nas orações dele a adorar, como por exemplo na primeira carta a Timóteo 1:17 e capítulo 6, versículos 15 e 16, ele a orar, a adorar. Nós temos que aprender com ele, de facto. Notemos o que aprendemos aqui no nosso texto. O que aprendemos aqui no nosso texto, nós devemos orar com o fim, estou-me a referir agora a Colossenses 4, versículo 3, e ele diz aqui que nós devemos orar com o fim de falar do mistério de Cristo. Mais uma razão espiritual. Não tem nada de físico nem material. Quantos oram na prática por isto? Orar, repito, para falar do mistério. Falar concretamente do mistério que ninguém fala. Se vocês forem a ver as pregações na cristandade, e muitas estão gravadas, estão na internet, vejam lá quantas pregações há sobre o que é o mistério. Já viram a necessidade que nós temos de orar por aqueles que pregam? Primeiro eles têm que saber o que é. Porque se não souberem, como eu disse no estudo anterior, não vão poder explicar nada. E depois têm a responsabilidade de explicar o que é o mistério. Quantos oram na prática por isto? Quantas vezes nós vemos na prática pessoas a orarem por esta realidade, esta necessidade de orar por aqueles que pregam para que preguem sobre o mistério? Como ele diz aqui nesta passagem. É esta a tónica da oração. A tónica da oração aqui é isto. Já o apóstolo no capítulo 6 da carta aos Efésios, nos versículos 18 a 20, ele fala nos mesmos termos. Ele diz assim: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E por mim. Para quê? Orem por mim para quê? Para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, para que eu torne claro. Sabem que o mistério, às vezes as pessoas têm dificuldade em compreender o que isto é. É preciso ter a capacidade de explicar para que aquilo fique claro, para tornar claro. E ele pedia isso por ele. E se havia alguém que sabia explicar aquilo e conhecia bem a verdade do mistério, era ele. E ainda assim precisava que orassem por ele. Porque a oposição diabólica a esta verdade é imensa. Pelo qual sou embaixador em cadeias. Eu estava preso por causa disto.
para que possa falar dele livremente como me convém falar. A linguagem é semelhante aqui a Colossenses. Segundo aspecto, eu disse que eram dois, que aprendemos aqui nesta oração. O segundo aspecto, é quando oramos, é isto que aprendemos aqui, fazemos-lo ao contrário do que as pessoas naturalmente procuram. E com isto eu quero dizer que quem ora desta maneira, e aqui dizia eu, vocês se lembram, que a melhor oração poderá ter o resultado mais improvável, e agora quero-vos falar do resultado mais improvável, é que ao fazermos-lo, estamos a orar ao contrário do que as pessoas naturalmente procuram. Sabem o que é que nós estamos a procurar? Sabem o que é que nós estamos a buscar quando oramos assim, pela parte espiritual? Problemas. É isso que vocês querem? Já sei que ninguém vai querer orar a partir de agora. Mas não o façam, porque é uma loucura. Quem orar pela parte espiritual, como ele estava a orar e como ele recomenda que nós oremos, estamos a procurar problemas. E eu sei que a maior parte das pessoas gosta de orar é para arranjar soluções e fugir aos problemas. Ok? Mas agora também atenção. Mas há problemas e problemas. E eu quero-vos dizer, e há soluções e problemas. E quero-vos dizer isto porque isto é muito importante. A buscar problemas e não soluções. Contrariedades e não facilidades. Desconforto e não bem-estar. Mas digo-vos uma coisa. Prefiro o bendito desconforto e das contrariedades que eu obtenho por me focar na centralidade de Cristo na minha vida, do que estar nas Caraíbas, debaixo de um coqueiro, com uma bebida qualquer fresca a tomar e não sei o quê, que não me traz gozo nenhum. E vocês já vão perceber. Alguns vão dizer assim, mas és masoquista? Não, não sou masoquista. Eu conheço aquilo que muitos não conhecem. E muitos não conhecem porque não leem a Bíblia, porque não a estudam. Não temos o resultado da natureza deste tipo de oração. Ficar preso em cadeias. Sabem qual é o resultado deste tipo de oração? Por causa disto, diz ele, eu estou preso. Olha, eu estou preso por causa disto. Não sei se vocês estão a perceber. Portanto, não esperem facilidades. Lemos, pelo qual estou também preso. Sim, a melhor oração poderá ter o resultado mais improvável. E quando eu digo a melhor oração é porque nós às vezes não fazemos a melhor oração. Oramos pelas coisas... Ou seja, nós não damos a proporcionalidade certa àquilo que devemos orar. E, portanto, a nossa oração é uma oração deficiente, é uma oração fraca, é uma oração pobre, é uma oração baixa, rasteira. E quando nós oramos desta maneira correta, o improvável vai acontecer. A grande questão é, estás disposto a respeitar estes dois aspectos da oração? Deixar de, como o nosso irmão José disse, pensarmos em nós, e o nosso irmão Nando também falou, mas focarmos na parte espiritual das orações, das necessidades, como temos estado a ver. A mente carnal dirá que não. E por isso a tendência é não o fazer. E por isso é que a maior parte das pessoas não o fazem. Como infelizmente se vê ao nosso redor. E porquê? Porque a mente carnal ignora a verdadeira felicidade. Se as pessoas soubessem onde está a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade não está nas Caraíbas. Eu hoje deu-me para as Caraíbas, podemos dar para outro lado qualquer. A verdadeira felicidade não está nessas praias paradisíacas, como as pintam por aí. A verdadeira... portanto, a mente carnal, como eu disse, ignora a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria, o melhor. Sabem que o melhor, como eu tenho dito, está muitas vezes no pior. E lembram certamente daquilo que eu tenho dito de Jó, que a pior coisa que nos pode acontecer é o melhor que nos pode acontecer. A filosofia é a mesma, é o mesmo princípio. As pessoas é que não sabem disso e têm medo de quê? Bem, já vão perceber. A
carta da alegria não é o Evangelho de Mateus, nem o livro do Apocalipse. A carta da alegria é a carta aos Filipenses. É a carta que é escrita da prisão em Roma. Não foi escrita do palácio. Foi escrita da prisão. É a carta da alegria. Sabe onde é que está a alegria? Está nas contrariedades, está nas dificuldades, está exatamente naquilo que toda a gente foge. O crente espiritual aprendeu com o Senhor o que significa desprezar a afronta pelo gozo que lhe está proposto. O Senhor tinha uma afronta que era a pior de todas, não sei se estão a ver. Ele desprezou a afronta pelo gozo. E eu tenho pena que muitos olhem para as afrontas e ficam cheios de medo, não vendo o gozo que supera a afronta. E isto é muito importante. O crente espiritual aprende com o Senhor que há gozo a despeito da afronta. Ele sabe que pode tomar mel do corpo do leão, como fez Sansão. O crente espiritual sabe que pode buscar mel no improvável, no corpo do leão. Leão? Ir ao leão, ao corpo do leão, buscar mel? É verdade. Usando a mesma linguagem do Senhor Jesus Cristo, não posso deixar de dizer igualmente aquilo que ele disse. E ele disse isto em Lucas. O que está escrito? Como lês? Apetece-me dizer-vos isto. O que é que está escrito? Como é que lês o que está escrito? Leiam com atenção. Se nós quisermos aprender realmente a orar como deve ser, atentemos para o que está escrito. Leiamos bem o que está escrito, orando também, juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. Que o Senhor nos abençoe.